Às vezes, as pessoas me perguntam onde tudo começou, de onde veio meu interesse pela mitologia. A resposta é sempre a mesma: Jasão e os Argonautas, mais especificamente o filme de 1963. Crescendo no Reino Unido, por algum motivo esse filme passaria em quase todos os fins de semana sem falhar, e quando visitei meus avós, não havia TV a cabo, então é justo dizer que essa é uma história que conheço muito bem. Quando digo isso às pessoas, a resposta que recebo com mais frequência é: bem, por que você não faz um vídeo sobre Jasão e os Argonautas? Eu nunca tinha uma resposta para essa pergunta, mas agora, finalmente, estamos olhando para a história de Jasão e os Argonautas, quando embarcam em uma busca épica pelo Velocino de Ouro. Existem inúmeras narrativas da busca de Jasão pelo Velocino de Ouro, mas a mais abrangente vem de Apolônio de Rhodes, em seu poema épico Argonáutica, que é um dos únicos épicos sobreviventes do período helenístico. Também teve uma influência bastante grande em muitos dos autores romanos que se seguiram. Antes de entrarmos na história, provavelmente é melhor começar com a história por trás de Jasão. É praticamente consenso que o pai de Jasão era um homem chamado Ezão, que também era o próximo na linha de sucessão para ser rei de Iolcos, uma cidade da Tessália. Sua mãe, no entanto, é algo que nem todos os poetas parecem concordar, mas Apolônio e alguns outros afirmam que essa mulher é Alcimede. Uma crença bastante comum é que Jasão era um descendente dos deuses, não exatamente um semideus na mesma linha de Héracles ou Perseu, mas havia algum sangue divino nele, seja de seus avós, bisavós ou até mais acima. Alguns dizem que eventualmente remonta a Hermes e outros a Poseidon, mas se estamos especulando, é muito difícil descartar Zeus dessa equação. Independentemente disso, o pai era um rei e sua mãe uma mulher bonita, e em algum lugar ao longo disso há um sangue divino envolvido, uma história de fundo bastante normal para um herói grego. Antes do nascimento de Jasão, seu pai Ezão foi derrubado e preso por seu meio-irmão e tio de Jasão, Pélias, que acreditava que ele era o legítimo rei do sul da Tessália. Sua mãe implorou a ele para não matar seu irmão, e assim ele manteve Ezão vivo, mas preso. Ele acabou conhecendo uma mulher chamada Alcimede, que mais tarde engravidou de Jasão. Alcimede sabia que Pélias queria seu filho e Ezão mortos. Então ela fez a única coisa que ela poderia pensar, para enganar o novo rei. Ela fez suas servas soluçarem e chorarem quando Jasão nasceu, convencendo Pélias de que o menino não sobreviveu ao nascimento. Ela então mandou o menino embora para mantê-lo seguro. Jasão foi então criado fora da cidade, no Monte Pélion, pelo centauro Quiron, que desempenhou um papel na educação dos deuses, semideuses e futuros reis. Se alguém tivesse o potencial de fazer grandes coisas desde a tenra idade, é provável que fosse enviado para Quiron em algum momento, onde aprenderia uma variedade de habilidades, desde combate, arco e flecha, até filosofia e medicina. Então, ele estava definitivamente em boas mãos. Após o início bastante agitado, o resto de sua infância seria bastante calmo e sem intercorrências, até que um episódio em especial marcou sua juventude. A cidade de Cálidon estava sendo atormentada por anos por um enorme javali enviado por Ártemis, quando o rei recusou um sacrifício em seu nome. Para resolver esse problema, a caça ao javali de Cálidon tornou-se um grande evento celebrado, onde participavam os caçadores mais prestigiados e até heróis como Teseu. Apesar disso, o javali foi morto por Jasão, um fato bastante impressionante para alguém que poucos conheciam e que ainda estava na adolescência. Aos 20 anos, Jasão finalmente decidiu que voltaria para sua casa, onde o rei Pélias estava organizando uma série de jogos em homenagem a Poseidon.
Depois que o bebê Jazão foi mandado embora todos aqueles anos atrás, o rei temeu que alguém o desafiasse da mesma maneira que ele havia feito com seu irmão, e então ele consultou um oráculo, que lhe disse para ter cuidado com um homem vestindo apenas uma sandália, o que soava um pouco estranho. Agora, isso era vinculado ao retorno de Jazão. A caminho de casa, Jazão encontrou uma velha tentando atravessar um rio e ofereceu-lhe ajuda, e ao fazê-lo, perdeu uma de suas sandálias. A velha então lhe deu uma bênção, mas isso não foi porque ele ajudou, foi porque aquela velha era na verdade a deusa Hera disfarçada, e ela podia ver o que o rei havia planejado para Jazão. E claramente, ela sentiu que ele precisava de todas as bênçãos que ele poderia obter. Quando Jazão entrou na cidade, ninguém sabia quem ele era, mas ele foi levado perante o rei, quando notaram que ele estava usando apenas uma sandália. Jazão sabia que ele era o rei legítimo, mas Pélias tinha se preparado para este dia. Ele sabia que iria cruzar com o homem de uma sandália. Ele simplesmente não sabia que esse homem seria seu sobrinho, o menino que ele acreditava ter morrido tantos anos atrás. Ele perguntou a Jazão o que ele faria se um oráculo lhe dissesse que um de seus cidadãos estava destinado a matá-lo. Jazão riu e disse ao rei que os enviaria para recuperar o velocino de ouro. Essas palavras foram ditas por Jazão, mas vieram de Hera, que acreditava que salvariam Jazão de uma execução. Quando Jazão declarou que o trono era dele, Pélias não negou a alegação de que ele apenas estabeleceu as condições do acordo. Ele jurou a Zeus que Jazão poderia assumir o trono se embarcasse em uma busca para recuperar o velocino de ouro, um acordo que todos concordam, que favorecia fortemente o rei. As chances de Jazão retornar vivo eram pequenas, e retornar com velocino de ouro era considerado impossível. Isso não impediu Jazão de aceitar a oferta, mas ele não foi tolo em fazer a viagem para Cólquida sem assistência. Primeiro, ele precisaria de um navio, e conseguiu adquirir o lendário navio conhecido como Argo, o que muitos consideravam o primeiro navio a navegar nos mares. Então, ele precisaria de uma tripulação para se juntar a ele nesta viagem. Esta tripulação consistia de um grupo de homens conhecido como os Argonautas. Se você já se perguntou de onde veio o nome, significa apenas os marinheiros de Argo, ou tripulantes de Argo. Receber o nome do navio que eles navegaram não significa que eles eram um bando de homens aleatórios que Jazão acabou de escolher para fazer número. Os argonautas eram compostos por filhos de reis, heróis e deuses, para dizer que era uma tripulação organizada. Alguns dos homens mais conhecidos incluíam Héracles, que dispensa apresentações, Peleu, pai de Aquiles, os filhos do vento do norte, conhecido como Bóreas, que podiam voar, o lendário músico Orfeu, os gêmeos divinos Castor e Pólux, filhos de Zeus, e Filoctetes, que aparecem em várias histórias, incluindo os 12 trabalhos de Héracles e a Guerra de Troia. Grande parte da tripulação também era composta por caçadores, muitos dos quais participavam da caça ao javali de Cálidon, incluindo Eufemo, filho de Poseidon, que possuía a capacidade de andar sobre a água, o príncipe de Cálidon Meleagro, e a caçadora Atalanta, que era a única mulher para embarcar nessa jornada. Antes de partirem, Jazão fez com que os argonautas votassem para decidir quem lideraria, e sem surpresa, eles escolheram Héracles, mas ele rejeitou essa obrigação e insistiu que Jazão os liderasse. Assim, sem demora, Jazão e os argonautas deixaram a Tessália e começaram a viagem para Cólquida, a casa do velocino de ouro. A Colchis moderna é um trecho de terra que cobre partes da Rússia, Geórgia e Turquia, com a maioria na Geórgia. A primeira parada digna de nota foi na ilha de Lemnos. Esta ilha, no entanto, estava longe de ser normal, pois foi marcada por um grupo de mulheres que mataram seus maridos. As mulheres de Lemnos ignoraram sua adoração a Afrodite, e então ela amaldiçoou todas elas. Essencialmente o que essa maldição fez foi fazer as mulheres cheirarem muito mal. Estamos falando de um fedor tão forte, capaz de induzir ao vômito. Os homens, incapazes de sequer estar perto delas, passavam a maior parte do tempo na Trácia continental, com outras mulheres que não cheiravam a morte. Isso enlouqueceu as mulheres de Lemnos, até que uma noite elas assassinaram todos os homens enquanto eles dormiam. O único homem que restou vivo foi o rei Thoas, que foi colocado em um barco
e deixado flutuando no mar por sua filha, a princesa Cípile, que se tornou rainha em toda essa loucura. Quando os argonautas desembarcaram na ilha, as mulheres decidiram que deveriam encorajá-los a ficar. Jasão é convocado e a rainha se apaixona instantaneamente por ele. As mulheres levam Jasão e a maioria de sua tripulação para casa, deixando apenas Héracles e alguns retardatários para trás para cuidar do navio. Então, ou a maldição de Afrodite não teve efeito sobre os argonautas, ou eles não se importavam. Independentemente disso, é criada uma situação estranha, em que Héracles é a voz da razão, o que é bastante irônico, considerando quantas esposas ele teve. Jasão e seus homens permaneceram com as mulheres por mais tempo do que o previsto. Todos os dias que a viagem era adiada, eles zarpariam na manhã seguinte, mas a mesma desculpa era usada repetidamente. Isso, até que Héracles decidisse que era o suficiente. Ele reuniu os argonautas e praticamente disse a eles que era hora de começar a se comportar como heróis. Recuperar o Velocino de Ouro era sua missão e eles não haviam feito nenhum progresso. Isso nos dá uma pequena visão de por que os homens escolheram Héracles para liderá-los, pois sem ele, Jasão teria caído no primeiro obstáculo. Após a conversa estimulante, os argonautas retornaram e partiram. Jasão teve 2 gêmeos com a rainha, e o resto dos argonautas provavelmente tiveram vários filhos, que deixaram para trás para continuar sua busca. Isso levanta a questão se as crianças nasceram com a mesma maldição que suas mães. Não tem muita relevância para a história, mas deve ter sido uma infância muito azarada. Além de não conhecer o pai, achar que é normal querer vomitar toda vez que você está perto de uma mulher. Os argonautas, perdendo o rumo, desembarcaram em uma ilha habitada por um grupo de pessoas, conhecidas como Dolionians, descendentes dos Poseidon. Eles saudaram Jasão e seus homens com hospitalidade, convidando-os a participar das celebrações, pois haviam recentemente coroado um novo rei, o rei Císico. Eles também os avisaram que a ilha era o lar dos Gegenes, uma raça de gigantes selvagens de 6 braços, que não gostavam de invasores em suas terras. Enquanto Jasão e a maioria dos argonautas celebravam e apreciavam as festividades, Héracles e um pequeno grupo de homens ficariam para trás mais uma vez para cuidar do Argo. Desconhecidos para os argonautas, os Gegenes assistiram quando a maioria deles entrava na floresta e decidiram atacar o Argo, sem saber que alguns homens permaneceram a bordo. Héracles e os poucos homens que ele possuía conseguiram matar a maioria dos gigantes, ganhando tempo suficiente para Jasão e o resto retornarem e os expulsarem. Então, acho que as razões pelas quais Héracles deveria ter liderado essa expedição agora são 2. Jasão tinha recebido representantes do rei Císico, e então eles partiram naquela noite. Infelizmente, eles mais uma vez perderam o rumo e terminaram de volta onde começaram. O rei Císico e seu povo, vendo um navio se aproximando na escuridão da noite, presumiram o pior, e os argonautas, não sendo capazes de reconhecer o povo, acabaram os massacrando. Então agora o recém-coroado rei Císico era um rei morto. Sua esposa, assim que soube da morte do marido, decide se enforcar. Após um breve pedido de desculpas e comparecimento ao funeral do rei Císico, a paz foi feita e os argonautas deixaram a ilha para sempre. Então, para recapitular, os argonautas perderam muito tempo engravidando algumas mulheres amaldiçoadas, mataram gigantes de 6 braços, se perderam várias vezes e mataram o rei das únicas pessoas que os haviam ajudado até agora. Todo esse enredo para recuperar o Velocino de Ouro. De qualquer forma, neste ponto da história, a relação entre os argonautas começa a se desgastar quando a liderança de Jasão é desafiada. Quando eles pararam no rio Cios para reabastecer, Héracles enviou seu escudeiro Hilas para buscar água, mas no caminho ele foi sequestrado por uma ninfa da água. Héracles e outro argonauta chamado Polifemo não devem ser confundidos com o Cíclope que partiu para encontrar o escudeiro desaparecido. Jasão e o resto da tripulação zarparam, e quando o caçador Telamon finalmente notou os 3 argonautas desaparecidos, ele acusou Jasão de sair sem Héracles de propósito por ciúmes. Felizmente, antes que isso se transformasse em um motim completo, o deus Glaucus apareceu das profundezas do oceano para dizer à tripulação que os deuses eram responsáveis pelos homens desaparecidos. Isso aliviou a tensão entre Jasão e o resto da tripulação, permitindo que eles continuassem. Eles finalmente passaram pelo Mar Egeu e entraram no Mar de Mármara, onde encontraram os Bebricianos, um grupo de tribos da Trácia, que migraram para a Ásia, com muitos parando na Turquia. Desta vez, os argonautas não receberam uma recepção amigável. Em vez disso, o rei Amico exigiu uma luta corporal até a morte com um dos argonautas. Um dos gêmeos que mencionamos anteriormente, Pólux, ficou bastante ofendido com a falta de hospitalidade do rei, e até mesmo com a vontade de perguntar quem são e o que estão fazendo em seu reino.
Ele aceita o desafio do rei, e depois de uma luta, o argonauta agride o rei até a morte, e ambas as partes decidem que houve dano suficiente para os nativos fugirem. Isso agora significa que a contagem de reis mortos já está em 2. Antes de sair, eles levam um pouco de gado com eles. Agora, esta próxima parte da história para mim é a mais memorável, principalmente por causa do filme. Os argonautas desembarcam na costa oposta da Trácia, de onde o grupo que eles acabaram de encontrar havia migrado. Aqui eles se deparam com um velho chamado Fineu. Ele não questiona os argonautas nem pergunta quem eles são, porque ele já sabe. Fineu possuía poderes de profecia tão poderosos que nem mesmo os deuses podiam intervir. Quando ele começou a compartilhar segredos divinos e revelar o futuro do homem, Zeus interveio, e Fineu, que originalmente era um jovem, foi punido por Zeus com a maldição da velhice e da cegueira. Isso poderia até parecer para Zeus como um castigo leve, mas é porque ainda tem mais. Sempre que Fineu se sentava para desfrutar de uma refeição, ele era atormentado por um grupo de arpias que profanavam sua comida, portanto ele era velho, cego e sempre estava com fome. Ele já estava tranquilo com toda a situação, porque ele sabia que Jasão e os argonautas estavam destinados a salvá-lo. Quando as arpias chegaram naquela noite, elas foram perseguidas pelos bóreas, então eu acho que a habilidade de voar veio a calhar. Em troca de sua ajuda, Fineu os ajuda a traçar um curso para Cólquida e os avisa sobre as rochas que se chocam, que são seu próximo obstáculo. As rochas que se chocam ou as rochas errantes são exatamente o que você esperaria, um par de penhascos que se chocam aleatoriamente, destruindo qualquer coisa e qualquer um que tente atravessá-los. Foi aí que o conselho de Fineu salvou o dia. Ele disse a eles para deixar uma pomba voar sobre as rochas, e quando colidissem, ela só perderia as penas da cauda. Quando reabriram, os argonautas remaram o mais rápido que puderam, tentando pegar as rochas desprevenidas, e funcionou. As rochas reabriram e bateram novamente o mais rápido que puderam, mas Argo só sofreu danos menores. Depois desse encontro, as rochas nunca mais se moveram, então acho que serem derrotadas pelos argonautas significava que elas haviam desistido de esmagar as pessoas para sempre e se tornaram rochas normais. Finalmente, chegando ao Mar Negro, eles passam pelo rio Aqueronte, onde encontram o rei Lico, que odiava os Bebricianos. E depois de saber que os argonautas mataram o rei, ele lhes deu mais do que uma recepção amigável. Essa parada não termina com o rei morto, mas infelizmente perdemos mais alguns argonautas. Infelizmente, o piloto do navio Tifes morre por uma doença e o profeta Aidmon é morto por um javali. Eles constroem algumas sepulturas para lembrar de seus companheiros caídos e seguem em frente, porque se continuarem nesse ritmo, correm o risco de não sobrar ninguém. Felizmente, eles encontram alguns novos membros da tripulação, quando se deparam com 3 homens abandonados por ninguém menos que Heracles, quando ele viajou com as Amazonas. Há um 4º homem chamado Estênalo, mas ele estava morto, então tudo o que eles veem é seu fantasma, que os leva para sua tumba, onde encontram os outros 3 sobreviventes, e eles servem uma bebida para homenagear o homem-fantasma que acabou de salvá-los. Eles continuam com suas fileiras recém-reforçadas, até chegarem ao rio Thermodon, onde planejam descansar. Mas quando é revelado que este porto pertence às Amazonas, eles partem na manhã seguinte. Então, eles encontram uma ilha deserta próxima, com um templo dedicado a Ares, que eles podem descansar. O templo é guardado apenas por pássaros que eles conseguem afastar. E então se deparam com mais 4 sobreviventes encalhados. Esses são os filhos de Fríxios, e os netos do rei da Cólquida Aietes. E com eles estavam se aproximando de Cólquida. Faria sentido ter alguns nativos a bordo, então Jasão os recebeu a bordo. Finalmente os argonautas têm o seu destino à vista, mas este é apenas o meio do caminho. Uma vez que eles estavam descansados, eles arparam deixando a ilha para trás pela primeira vez. Não querendo anunciar sua presença, eles atracam nos remansos e planejam seu próximo passo. Até agora, os deuses tiveram muito pouca influência, mas é aqui que Hera e Atena decidem como ajudar Jasão a recuperar o Velocino de Ouro. O rei é um homem bastante teimoso, e eles decidem que sua filha pode ser a chave, se eles puderem contar com a ajuda de Afrodite,
para fazê-la se apaixonar por Jasão. Essa filha também é a feiticeira Medeia. Quando eles visitam Afrodite, ela está ocupada discutindo com seu filho Eros e diz a eles que duvida que o menino atire sua flecha em Medeia. Hera então diz a ela que só precisa suborná-lo para mantê-lo feliz. Então ele lhe dá uma bola de ouro para carregar com ele quando ele voa pelo céu, deixando um rastro de pó de ouro para trás, que se assemelha a uma estrela cadente. Isso agrada, e o que quer que eles estivessem discutindo não importa mais. De volta a Cólquida, Jasão decide que é melhor eles tentarem negociar primeiro, em vez de apenas pegar o Velocino, uma vez que os netos do rei podem ajudar a suavizar essas negociações. Quando eles entraram no palácio do rei, Medeia soltou um grito ao ver seus 4 sobrinhos, e isso alertou o rei e praticamente todos os outros no palácio. Nesta comoção, Eros se esgueirou sem o conhecimento de ninguém e disparou sua flecha em Medeia, e como planejado, ela instantaneamente se apaixonou por Jasão. O rei Aietes fica muito insatisfeito quando seus netos pedem o Velocino de ouro para levar de volta a Iliacos e os acusa de conspirar contra para tirar o reino dele. Jasão tenta aliviar a situação e tenta fazer uma barganha com o rei, mas ele responde com uma série de tarefas que considera impossíveis para Jasão. Ele relutantemente aceita e volta para o Argo para informar a tripulação. Medeia fica dividida entre ajudar Jasão e enfrentar a ira de seu pai, ou não fazer nada e ver seu novo amor e os filhos de suas irmãs morrerem. Ela diz à irmã que teme que seus filhos morram se Jasão não tiver sucesso e convence Medeia a ajudá-los, independentemente das consequências. Neste ponto, Medeia está em extremo conflito e começa a desgastar seu estado mental, a ponto dela considerar o suicídio. Mas no final, ela decide que isso não ajudaria nem seus sobrinhos nem Jasão. Com a decisão tomada, então, ela organiza um encontro secreto entre os dois, fora de um templo de Hécate. Ele promete a Medeia que se ela o ajudar, ele a tornará famosa em toda a Grécia. Ela então diz a ele que se ele esquecer disso, ela voará para a Grécia e o encontrará e cobrará a dívida. Jasão então diz a ela que não há necessidade de voar para a Grécia, porque ela deveria voltar com ele como sua futura esposa. Ela não lhe dá uma resposta, mas lhe dá tudo o que ele precisa para completar as tarefas que lhe são pedidas. Quando Jasão retorna, os homens estão novamente divididos, pois alguns acreditam que aceitar a ajuda de Medeia não é heróico, mas é a melhor opção que eles têm. O desafio em si consistia em arar campos, que eram atormentados por bois que cospem fogo. Entrando nos campos com a bênção de Medeia, Jasão luta com os bois sem ser afetado pelo fogo e começa a arar o campo. Um exército de guerreiros então brota do solo, mas Jasão também os afasta com o conselho que Medeia lhe deu. Sabendo que eles estavam vindo, Jasão jogou pedras neles enquanto elas brotavam. Eles não sabiam de onde vinham essas pedras, e por isso a maioria brigava entre si. Jasão conquistou a multidão que se reuniu, mas o rei Aietes voltou ao seu palácio planejando uma maneira de enganar Jasão. Aietes estava ciente da traição de Medeia, mas o Velocino ainda estava guardado por uma serpente gigante, que ele acreditava que lhe daria tempo suficiente para parar Jasão. Medeia mais uma vez luta com sua consciência, depois de trair seu pai, pensando em se envenenar. Ela decide levar seus sobrinhos e fugir com Jasão. Ela avisa os argonautas que seu pai planeja não honrar o acordo, então eles precisam se apressar. Quando eles encontraram a árvore em que o Velocino residia, ela estava de fato guardada por uma serpente gigante. Medeia tinha criado uma poção para parar a serpente, e quando Jasão pulverizou a serpente, ela adormeceu e eles puderam pegar o Velocino de ouro e sair ilesos. E assim, começou a viagem para casa. Navegando de volta, o Argo é perseguido por vários navios Colcan, e liderando a frota estava o meio-irmão de Medeia, Absirto, que consegue encurralar o Argo nas Ilhas Brydian. Aqui, o reino local fez a mediação das negociações de paz entre os dois lados, e Jasão é autorizado a ficar com o Velocino, pois foi considerado que o ganhou de forma justa. Medeia, no entanto, não tem tanta sorte. Ela seria julgada por traição pelos reis vizinhos, um crime do qual certamente a considerariam culpada. Em vez disso, eles inventam um plano que envolvia enganar seu irmão para acreditar que ela voltaria pacificamente para Cólquida, e quando ele viesse buscá-la, eles o matariam e cortariam seu corpo em pedaços. Quando eles zarparam, a frota Colcan restante os perseguiu, mas eles pararam quando as partes do corpo de Absirto estavam sendo jogadas ao mar,
O rei certamente queria que seu filho fosse de volta inteiro, ou mais próximo possível de um enterro adequado. Em algumas histórias, Absirto foi desmembrado para evitar a ira das Eríneas, e se isso funcionou ou não foi responsável pela ira de Zeus, que assistiu a todo o assassinato acontecer. Ele convocou um vendaval que soprou o Argo mais ao norte, mais perto da Itália do que da Grécia. Aqui eles encontraram a feiticeira Circe, uma figura com a qual Medeia é frequentemente comparada e associada. Ela os absolve da culpa pelo assassinato de Absirto, e eles continuam seu caminho. É quando vemos Hera indo contra a vontade de Zeus, tentando ajudar Jasão a voltar para casa. Ela convence a ninfa do mar Tétis a dar passagem segura ao Argo, convencendo-a de que Medeia está destinada a se casar com seu filho recém-nascido Aquiles na vida após a morte. Antes de conhecer Tétis, os argonautas se deparam com o mesmo grupo de sereias, encontrados por Odisseu em sua viagem. Por sorte, Quíron queria Jasão antes de partir, e por isso levaram Orfeu com eles. Quando as sereias começaram a cantar sua música, Orfeu pegou sua lira e tocou uma música que dominou suas vozes, permitindo que a tripulação navegasse em segurança. Claro que houve um argonauta que pulou ao mar, mas ele seria resgatado por Afrodite, que o levou de volta à Sicília com ela. Agora, com a ajuda de Tétis, os argonautas planejaram o caminho que iriam tomar. Jasão optou por evitar o Estreito de Messina e, por sua vez, Sila e Caríbides, o que foi uma boa escolha, considerando o que aconteceu com Odisseu. Em vez disso, eles viajavam pelas rochas errantes em uma área onde o mar era particularmente violento e traiçoeiro. Com a ajuda de Tétis e das Nereidas, o Argo foi guiado com segurança pelo plano de Hera. Os argonautas em seguida pararam na ilha de Corfu, onde encontraram a segunda metade da frota Colcan, que, desconhecida para eles, continuou perseguindo. O rei Alcino se ofereceu para mediar a disputa. Ele concordou que o Velocino pertencia a Jasão, mas acreditava que Medeia deveria ser entregue aos Colcans, a menos que ela fosse casada. A rainha ajudou os dois a se casarem em uma caverna sagrada, e a frota Colcan voltou para casa decepcionada. Zeus, irritado com o envolvimento anterior de Hera, enviou outra rajada de vento que enviou o Argo, é claro, para onde cairia na costa da Líbia. Isolados em uma terra estrangeira como nenhuma outra, os argonautas começaram a perder a esperança, não vendo como voltar para casa. Até que foram visitados por 3 ninfas conhecidas, como as guardiãs da Líbia, que lhes disseram como sobreviver e voltar para casa. Teriam que carregar o Argo pelo deserto. Depois de 12 dias chegariam ao lago Tritão e ao jardim das Hespérides. Aqui, as Hespérides lhes dizem que o jardim foi invadido por Héracles no dia anterior, que matou seu guardião Ládon. Encorajados pela notícia de que Héracles ainda estava vivo, os argonautas partiram dessa vez sabendo que poderiam se encontrar novamente. Tritão apareceu para eles e revelou a rota que levaria ao mar aberto. A jornada estava finalmente chegando ao fim. Agora, quase em casa, o último encontro que os argonautas tiveram foi na ilha de Creta, com o gigante de bronze Talos, que não os deixou passar, acreditando que eram piratas. Talos foi construído por Hefesto e tinha uma veia que ia do pescoço ao tornozelo. Medeia lançou um feitiço que acalmou o gigante. Ela então removeu o prego de bronze que prendia a veia de Talos, e ele sangrou até a morte. Então, depois de todo esse tempo, Jasão voltou para casa com o Velocino de ouro e celebrou com seu povo como o futuro rei de Iolcos. Ele tinha uma esposa, ele tinha o Velocino de ouro e havia restaurado toda a credibilidade ao nome de sua família. Mas uma coisa ainda o entristecia. O pai envelheceu com o passar dos anos e não pôde comemorar com o filho. Jasão pediu a Medeia se ela poderia tirar anos da própria vida e dá-los ao pai. Isso poderia ser feito, mas Jasão não precisaria fazer com sua própria vida. Ela pegou o sangue de Esão e transfundiu com uma mistura de ervas e bombeou de volta em suas veias, o que restaurou sua força e juventude. A filha de Pélias, testemunhando isso, exigiu que ela fizesse o mesmo pelo pai. Medeia disse à menina que ela poderia restaurar sua juventude e vigor se o cortassem em pedaços e os fervessem em um caldeirão. Ela convenceu a garota pegando o carneiro mais velho do bando e fervendo seus pedaços, apenas para que um carneiro muito mais jovem saltasse do caldeirão. A garota, agora convencida, golpeou o pai enquanto dormia, jogando-o no caldeirão.
Medeia, no entanto, recusou-se a adicionar as ervas mágicas e Pélias finalmente morreu. Muitos argumentariam que Pélias estava esperando há muito tempo e Jazão ou seu pai deveriam ter se matado. As ações de Medeia por despeito e vingança só sairiam pela culatra. O filho de Pélias, Acassos, reuniria o povo e Medeia seria exilada por matar o rei, e Jazão seguiria como cúmplice do assassinato. Para aqueles que prestam atenção, a contagem de reis mortos está agora em 3. Eles viajariam para Corinto, onde foram autorizados a se estabelecer. Jazão concordou em se casar com a filha do rei, na esperança de ganhar alguns aliados políticos. Mas Medeia se descobriu insatisfeita após a promessa que ele havia feito, bem como toda a ajuda que ela lhe dera. Jazão então revela que Afrodite a fez se apaixonar por ele. Então, se ele deveria ser grato a alguém, deveria ser ela. Ela compareceu ao casamento e deu à noiva um vestido amaldiçoado, que grudou em seu corpo e a queimou até a morte, levando o rei com ela quando ele tentou ajudar. Ela então matou os 2 dos 3 filhos que ela deu a Jazão, temendo que eles fossem mortos em retaliação, por causa da lógica de Medeia. Ela conseguiu fugir de Atenas em uma carruagem enviada pelo seu avô Hélios, antes que Jazão ou o povo ou Corinto pudessem encontrá-la. Jazão acabaria por recuperar o trono, quando derrotou Acassos, com a ajuda de Pélios, pai de Aquiles. Seu único filho restante com Medeia, Téssalo, se tornaria rei. Jazão, porém, perdeu o favor de Hera e dos deuses quando quebrou seu voto a Medeia, e assim passou o resto de sua vida solitário e infeliz, até que teve uma morte extremamente irônica. Ele adormeceu ao lado do Argo, que a esta altura estava velho e apodrecendo, e como você já deve ter adivinhado, ele caiu em cima de Jazão e o matou instantaneamente. A vida de Jazão foi muitas coisas, mas chata certamente não foi uma delas. Ele viajou o mundo em uma jornada épica para restaurar o nome de sua família. Ele viveu coisas que a maioria só poderia imaginar. Ele se casou com uma feiticeira que era brilhante, mas também insana. E não vamos esquecer que ele foi responsável pela morte de nada menos que 5 reis e algumas milhares de pessoas. É uma história de um azarado que vai de 0 a herói e depois volta ao 0 várias vezes, sendo apenas uma montanha-russa constante. Por mais louca que a história seja, ainda parece real. As linhas entre quem é bom e quem é ruim são sempre tênues. O próprio Jazão está longe do que esperaríamos de um herói. Ele se torna um líder apenas porque Heracles recusa a posição. Ele nunca comanda realmente o Argo. Toda vez que enfrenta um teste, ele tem algum tipo de assistência, e quando ocorre um desastre, ele não é o primeiro a avançar ou encontrar uma solução. Ele não é o herói destemido, sempre estoico e corajoso, que é comum em tantas histórias. Jazão é honestamente uma pessoa comum, que às vezes é capaz de grandes coisas, como todos nós, mas ele também tem suas falhas, o que acho que torna sua história relacionável.